Olá pessoal, tudo bem? Sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje com Luiz Navarro. Luiz Navarro que é sócio da Mazars, uma empresa francesa, consultoria e auditoria, presente em várias partes do mundo. Ele também foi executivo durante 30 anos, ou mais de 30 anos, de Big Four, consultorias e auditorias, e também executivos de empresas como Embraer, Kellogg's. Ele é contador no Brasil e também nos Estados Unidos, e hoje vai falar um pouco para a gente sobre governança e outros aspectos de virada de mesa aí, muito focado também em governança. Navarro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Estevão. Obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. Vou falar um pouquinho de governança, porque para mim tudo é governança. Tudo se resume à governança. E eu vou te explicar por quê. Conta um pouco da sua história, né? Como é que você chegou a sócio da Mazars, o que você já fez e também, né? Agora vamos discutir um pouco esses aspectos aí de governança tão importantes, né? Eu acho que para as empresas e para as pessoas também, mas muitas vezes renegado, negligenciado por boa parte das pessoas aí, né? Negligenciado, Estevão, eu vou te falar por que ele é negligenciado. Aí não é o Luiz Navarro que está falando, né? Aristóteles sempre disse, né, ou dizia que o homem enquanto ser humano, o homem é um ser conflituoso. Nós somos conflituosos e conflituosas. Quem nunca olhou para o espelho e falou, putz, grila, tô com muita ruga, ou tô com, né, preciso beber menos, tô com uma barriguinha, tal. Todos nós somos conflituosos. Quando você soma, né, o ser conflituoso, né, com olhar pela lente errada, porque o homem, muitas vezes ele olha pela lente errada. Quem é físico aqui, quem é engenheiro sabe, né, da tolice de Ptolomeu. Né? Quem é físico, não sei se você se recorda, né? Tolice de Ptolomeu. Me recordo. Grécia Antiga, né? Grécia Antiga, Ptolomeu dizia, né, e todos acreditavam, que o mundo girava em torno da Terra. Até que teve que chegar Copérnico para dizer que não. O mundo gira em torno do Sol. Os planetas giram em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol. Então, o homem, vamos voltar, o homem é conflituoso, o homem enquanto ser humano, e ele olha muitas vezes pela lente errada. Por isso que as pessoas não conseguem perceber que governança é tudo. Na nossa vida pessoal, no esporte, nas empresas e nas corporações. Por isso que existe a governança corporativa. Né? E aí a gente tem que fazer uma ode aí até o IBGC, né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que faz um belíssimo trabalho. Né? O IBGC já existe aí há mais de 20 anos. Eu sou formado pelo IBGC. Eu sou muito, né? Eu sou ligado ao IBGC, eu ministro treinamentos lá no IBGC de governança e de gestão de riscos, que também é uma parte bastante importante da governança. Mas lá nós estamos falando de governança corporativa. Aí você me pergunta, Estevão, eu tenho um cliente que ele fatura hoje entre 600 e 700 milhões, né? É uma empresa farmacêutica de um dono. E o cara pergunta para mim assim, eu preciso de governança corporativa? Lógico que não, mas precisa de governança. Uhum. Precisa de governança. Por que ele precisa de governança? Porque as pessoas que trabalham com ele e ele são seres conflituosos e têm distintos interesses e olham por lentes erradas. Agora, quando você fala em governança, então, é um conjunto de regras e talvez ações que são previamente acordadas ali num contexto e seguidas por aquelas pessoas que fazem parte daquele contexto de acordo com o que foi combinado. Justamente porque, por ser conflituoso o ser humano, ele não vai sempre seguir a regra, mas sim ele vai se encontrar numa situação de conflito e vai ter que decidir. E aí, na hora que eu tenho a governança, que já está decidido, eu tenho que fazer dessa forma. Isso, já está decidido. Eu tenho que fazer dessa forma. Então, a governança, ela começa, né? Por isso que eu costumo dizer, e eu digo sempre isso nos meus cursos, governança não é governança corporativa. Governança é uma filosofia de negócios
que endereça conflitos, que resolve conflitos. Sim. Que é basicamente isso. Se eu preciso tomar uma decisão que vai contra, muitas vezes, aos meus interesses, mas não vai contra o interesse da instituição, não vai contra o interesse da entidade, não vai contra o interesse da empresa. Porque eu, neste momento, posso estar querendo ir para um lado, mas a empresa tem um objetivo, a empresa tem um caminho a seguir. Não, e a governança é assim, é fundamental, pelo que você está falando e pelo que a gente observa, justamente como regulador, né? Ou como ferramenta de evitar esses tipos de conflitos de interesse, né? Então, Sim. o meu objetivo ele beneficia a mim ou beneficia o coletivo? Quer dizer, a minha ação é uma ação que está colocando dinheiro no meu bolso ou colocando dinheiro no bolso da empresa? Essas atitudes que eu vou tomar ao longo da minha carreira ou ao longo da minha vida, né, elas estão de acordo com o que eu pré-estabeleci como objetivo final? Né? Putz, não sei, cara. Né? A gente não sabe, a gente se perde, né? Nesse monte de decisão que a gente tem que tomar, a gente se perde. Né? Se não tiver governança, se não tiver planejamento, controle de risco, aí você acaba indo para um caminho, às vezes, que se poderia ou ser mais curto, né? Ou você vai para um lugar indesejado. Né? Uma coisa que... E aí eu vou falar para todas e todos, né? Eu também sou fã do seu programa, né? Assisto vários episódios. Num deles, você falou uma coisa muito bacana, né? Que é você falou assim, existe um quadro, né? Empresa boa no mercado bom, empresa boa no mercado ruim. Empresa ruim no mercado bom, empresa ruim no mercado ruim. Nas 4 situações, você precisa de governança. Sim. Empresa boa no mercado bom, até quando? Até quando a empresa vai continuar sendo boa se os conflitos de interesse estão na mesa todas as horas? Né? E no mercado bom. Quando está no mercado ruim, então, já era. Né? Já era. Outra coisa que você falou num dos encontros, né, foi o bebê e o adulto. Né? O bebê e o idoso. O bebê como sendo aquela startup e tal, que precisa de capital, e o idoso como sendo aquela empresa em crise e tal, não sei o que, não sei o que. E aí você tem o adulto. Né? Você tem o adulto. E o adulto, ele é conflituoso. E uma coisa que eu quero colocar aqui, que é muito premente. Quando eu dou treinamento, eu falo muito disso, e eu vejo várias carinhas me olhando do tipo, esse cara tá louco, né? E aí eu digo o seguinte, vocês já perceberam que quando você começa um negócio, né? Então vamos começar um negócio eu e você, Estevão. A gente começa um negócio sem um puto, 0 de dinheiro. Tem uma baita de uma ideia, acabamos de sair da faculdade, nossa, aí as coisas começam a engrenar, né? E a gente está com o dinheiro ali para pagar o almoço. Já passamos por isso, né? Já passamos por isso. E a gente vira os melhores amigos. Somos os melhores amigos. Casamos com as irmãs, né? Muitas vezes, isso é uma história real, tá? Casamos com as irmãs, tal. Aí a ideia prospera, a empresa prospera. Putz, vamos atrair investidores. Vem, pessoal, bota dinheiro. Aí começam os conflitos. Então, eu costumo sempre dizer que muitas vezes o conflito começa na hora da mesa. A gente está falando de virando a mesa, é na hora que você coloca a mesa que Sim. vem o conflito. Né? Porque é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Se só dinheiro, se só capital fosse, né, resolver a situação... Me permito dizer aqui para todas e todos que a CBF não estaria num momento tão conflituoso como está. Vai falar que a CBF não tem capital. Pois é. Né? Vai falar que a CBF não tem capital. Então, é muito premente. Eu costumo sempre dar um exemplo, né, daquela família italiana de domingão, né, daquele almoço do domingo e tal, e a família tem uma empresa. Uma empresa que está precisando de governança, né? Só que o que acontece? Tá lá as mamas, as mulheres lá fazendo a macarronada, fazendo o polpetone e tal, e todo mundo na sala se divertindo, a ópera rolando, tomando vinho e tal.
a hora que é posta a mesa, né, fazendo uma literação, né, a hora que o capital entra, começam os conflitos. Estevão, você viu o tio? Além de ser vagabundo, não aparecer na empresa, olha lá, ele pega 3 polpetone todo domingo. O cara pega 3 polpetone, ou seja, a hora que aposta a mesa, os conflitos vêm à tona. Porque não tem Porque não tem governança, eu não tenho a regra, eu não tenho a forma de fazer, eu não tenho... muitas vezes se confunde muito governança só com regra, forma de fazer. Não, governança é saber para onde que eu quero ir. Sabe, para onde que eu quero ir? Para onde que aquela empresa quer ir? Né? E por isso que, aí eu não estou querendo fazer nenhum merchan, mas é por isso que eu digo que muitas vezes, Estevão, e eu falo isso de cátedra porque já fui executivo de empresas, né? Sim. Por que o executivo não consegue fazer, muitas vezes, ou não consegue implementar governança nas empresas? Porque ele está preso num interesse que muitas vezes não é dele. Por isso que ele tem que levar o consultor, porque o consultor vai olhar para o dono e vai fazer perguntas que ele não vai conseguir fazer. Ele tem um ele interesse... precisa pagar as contas dele. Às vezes ele tem um interesse de sobrevivência que mina essa propensão de fazer perguntas difíceis. Sim. Né? Sim. E também, às vezes, ele é tolhido, né? Ele não pode, porque o chefe dele fala, cara, não mete a mão nisso, não se fala disso aqui, porque já foi falado um dia e não deu certo, ou aqueles mitos que a gente conhece. Isso. Então aí a pessoa fica presa ali, obedecendo e no rebanho, né? Trabalhando daquela forma. Uma coisa interessante que assim, a governança, a gente trabalha muito com crise, né? Eu trabalho com empresa em crise. Ela é fundamental, especialmente no momento de crise. Eu aprendi na Capmig um negócio muito interessante que eu tô levando para minha vida, que tá dando muito certo, que é o seguinte: quando o pau torar, quando der problema, para um pouco. Sabe aquele zagueiro, quando você recebe a bola no meio do jogo, recua a bola, olha para o campo, olha para o time, vê para quem você vai tocar. Recua, olha para a teoria, olha para o conceito. O que eu tenho que fazer? O que o livro fala que eu tenho que fazer? Mas você vai olhar ali, você vai ler livro, o que você vai ver manual? Sim, eu vou ver manual. Alguém perdeu anos de vida para criar aquele manual. Aquele manual não existe à toa, não foi Deus que colocou o manual ali de boas práticas, né? Não é a Bíblia, é o manual de boas práticas em gestão de turnaround, por exemplo, ou qualquer outro. Leia o que está falando e tenta colocar na prática aquilo. Porque você vai, eu vou fazendo método empírico por tentativa e erro. Você vai dançar, velho. Você vai perder muito dinheiro ou muito tempo. Então, volta no momento de crise, governança, volta para a teoria, vê o que está acontecendo, vê se enquadra em alguma caixinha ali e tenta seguir o que está sendo falado. Ah, mas o meu caso é diferente. Adapta o que está naquele manual para o seu caso, mas não deixa de consultar a teoria. Isso vai salvar muito tempo e dinheiro. Eu falo isso muito para os clientes e muito para os meus amigos, nas aulas que eu dou também. Volta, back to basics, volta para a teoria. Isso se aplica muito em governança. Isso acho que é governança nua e crua, né? Isso é governança pura. Isso é governança pura. Para, volta e vê. Eu vou pegar o gancho no teu exemplo. E vê, volta, né? Volta a bola para o zagueiro e vê o que é melhor naquele momento. É atacar, é defender, é deixar a bola ali, né, no campo, né? Muitas vezes um empate vale uma vitória. Sim. Quantas vezes no futebol, né, a gente não diz, né, o empate vale uma vitória. Então, você ter, você saber, né, eu acho que governança muito mais do que regra, atitudes, tal, é você saber aonde que a empresa quer ir. Você saber aonde você quer ir. Então, vou colocar governança na minha vida? Vou. Eu preciso saber para aonde eu quero ir. Porque se você sabe para onde você quer chegar, né? Por isso que eu falo que governança é uma filosofia de negócio. Você sabe... Governança, defina governança. Governança é uma filosofia de negócios, e eu vou te explicar por que é uma filosofia, não é que é o mundo lúdico, não. Uma filosofia de negócio que endereça conflitos, que resolve conflitos. O que é uma filosofia de negócio? É você saber... Tá? No final do dia é o seguinte, é você saber onde eu quero chegar. Porque se você sabe onde você quer chegar,
né? Estamos aqui no teu podcast. Com certeza, muitos interesses meus neste podcast são diferentes dos seus. São distintos dos seus. Mas eu sei onde eu quero chegar e você sabe onde você quer chegar. Então, aqui a governança está tácita, ela está colocada, né? No momento em que eu não sei onde eu quero chegar, eu começo a desviar, pegar atalhos. Né? Ou dispersar energia também. Dispersar de energia com aquilo que a gente estava conversando até agora há pouco. Tá todo mundo de saco cheio, sabe? Vamos falar do fulano que hoje triplicou sua fortuna. Não, cara, vamos falar do teu negócio. Vamos falar da tua carreira. Vamos falar de governança. Vamos colocar governança nisso. Né? Vamos colocar governança. Vamos sentar a bola, vamos falar de governança. Porque governança é uma coisa bastante importante. E aí então eu defino um objetivo. Eu quero chegar, por exemplo, tá? Eu sou aqui um analista júnior, estou começando a minha carreira e antes tarde que mais tarde, então assim, não é que só o conselheiro vai falar de governança, é o que você mesmo colocou. Quanto antes você começar a praticar essa filosofia de negócios e de vida, né, mais cedo você vai conseguir talvez atingir os seus objetivos, que você vai estar mais focado e você vai despender menos energia, vai focar mais a energia. Né? Então, por exemplo, sou um analista júnior, quero virar um CEO. O que é governança nesse aspecto? Na minha opinião, não sei se é isso, mas eu vou definir todas as ações que eu tenho que fazer para me aproximar a esse cargo de CEO e vou evitar as ações que vão me afastar desse cargo. Então, por exemplo, fazer um curso de, algum aspecto técnico para avançar um passo a mais na minha carreira que vai me aproximar do CEO. Beleza, eu vou fazer. Fazer um curso de conselheiro nesse momento. Não vou fazer porque eu nem tô lá ainda, vai me afastar. Então é isso. É isso. Por isso que a gente diz que uma das primeiras coisas, né? Porque o mundo, né, o jargão costuma falar muito de GRC, governança, riscos e controles, riscos e compliance, né? Tanto que aí já fazendo um merchan, agora em março a gente vai lançar um curso, né, um programa executivo, um curso executivo que é um GRC Masterclass. E a gente vai passar por tudo isso. Governança, riscos e compliance. Vou fazer esse curso, hein? Governança, eu saber onde eu quero chegar. Para eu saber onde eu quero chegar, eu preciso saber quais os riscos, aquilo que você acabou de trazer para a mesa. O que eu preciso fazer nesse momento? O que eu não preciso fazer nesse momento? O que é um risco para mim? O que eu preciso olhar com mais carinho? Como é que eu vou responder a esse risco? Como é que eu vou responder a esse risco? A gestão de risco é um negócio que é hiper importante e as pessoas tendem eu generalizo um pouco, mas algumas pessoas, para não dizer, ou várias pessoas. Tolice de Ptolomeu, eu tô olhando pela lente errada. Mas tendem a ignorar o risco. Eu já fiz isso muito na minha vida. Eu vi um ganho de 3 vezes mais. Eu tinha um negócio de construção civil que, para economizar 15% no custo total da obra, eu dei 50% de antecipação para o empreiteiro. O cara sumiu, foi para a Bahia. Então, assim, olha a falta de controle de risco que era do mercado, era novo no mercado, mas eu tive. Então, assim, olhar também o downside. Né? Então a gente vê muito, eu vejo, cara, podcast e só falando de upside. Eu sou o downside, eu quero olhar o downside. Isso. Eu sou o cara chato da mesa, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Né? Por isso que é importante, mais um motivo, né, que você está trazendo aqui, da importância de um terceiro dentro da empresa, da importância de um consultor, porque o meu interesse naquele momento é ajudar a empresa. Eu não estou nem aí se eu for demitido. Exato. Se eu for demitido, o que ele vai fazer? O dono, né, ou a dona, vai me chamar na sala, muito obrigado, Navarro, tá aqui o contrato, tal. Acabou. Eu tinha um contrato. Acabou. Navarro, eu tinha um contrato que até 2030. Eu falei, cara, rescindi o contrato, agora é todo ano. Agora que eu não tenho mais conflito, posso te falar umas verdades? Isso, Posso começar a te falar realmente o que tá... É isso, né? É isso. E aí você começa a fazer as perguntas difíceis, colocar as perguntas difíceis na sala,
né? Colocar as perguntas difíceis na sala e fazer as coisas, vamos dizer assim, né? E fazer as coisas como elas devem ser feitas para ter perenidade. Eu vejo também exemplos assim, Navarro, assim, o cara, de novo, né? Ele olha o upside e às vezes o upside vai ser, por exemplo, eu vou aumentar as minhas vendas em 15%. Para isso, eu vou ter que investir numa fábrica nova, por exemplo. Só que se não der certo, o dinheiro que eu vou perder vai colocar em risco 100% da minha operação, porque vai faltar capital de giro. E o cara dá all-in. Ele tá jogando pôquer. Às vezes eu falo assim, cara, vai, não pega um dinheiro, vai num cassino, aposta. Você vai suprir essa sua necessidade do jogo, do game, Isso. e faz a coisa certa aqui na empresa. Não arrisca tudo para ganhar um pouco. Pensa assim, para ganhar, a relação tinha que ser assim, eu tenho que ganhar 30 vezes mais para apostar um. Não, eu vou ganhar uma vez mais para apostar 30. E às vezes as pessoas apostam 30 para ganhar um a mais. E aí quando você vai ver, 1.800 recuperações judiciais, um monte de extrajudicial, falência, não sei o quê. E muitos desses casos não é problema externo, é problema interno da empresa. Problema interno de apostar no cavalo errado. Ou apostar muito em coisa errada. Né? 82%. Nós fizemos essa, né? Eu fui também sócio da KPMG, nós fizemos essa pesquisa lá. 82%, obviamente, das empresas que responderam, né? Que estavam em situação difícil, eram problemas internos. Sim. Eram riscos internos, né? Fraude, enfim, né? Tomada de decisões errôneas. Por quê? Porque esse cara, vou pegar o gancho nesse cara, né? Que tinha tudo para construir uma nova fábrica, tal, constrói a fábrica sem fazer e coloca toda a operação dele em risco. Cara, ele tinha governança dentro da empresa dele, né? Ele sabia para onde ele queria ir? Não. Se ele sabia, ele perdeu. Ele se perdeu. Ele não fez as contas corretas, ele não fez certamente ele não tem uma matriz de riscos. Aí eu vou falar para todas e todos, né? Ontem, assim como faz todos os anos, o Fórum Econômico Mundial, né, uma semana antes de se iniciar, né, o Fórum Econômico Mundial está se iniciando daqui a poucos dias, né, lá na Suíça. Alguns dias antes, eles lançam pela internet o relatório de riscos, né, o relatório de riscos mundial do Fórum Econômico Mundial. Quantas pessoas... Tá, isso já existe há mais de 12, 13 anos. Todos os anos existe um relatório de riscos. Quantas empresas olham para esse relatório? Quantas executivas e executivos olham para esse relatório? Esse relatório é super importante. O que evento climático tem a ver com a minha empresa? Tudo! Tudo! Uma árvore que cai na frente da casa da tua diretora e deixa ela sem eletricidade num momento crucial da empresa, você vai falar para mim que evento climático não é um risco da sua empresa? Cara, é um risco absurdo. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, a gente está vivendo agora uma quebra de safra de soja em alguns lugares, porque, para pegar um exemplo de uma cidade chamada Sorriso. Sim. Né? Lá tá em média 20%, chovendo 20% a menos. Tem parte da cidade que tá chovendo ok, tem parte que tá chovendo menos 40. Aí você fala, na média tá menos 20, mas tem menos 40 e tem 0. Então assim, e para esse que tá menos 40, o cara perdeu a safra. Eu li um relatório que 9 bilhões de reais são perdidos no Brasil por ano por eventos climáticos. 9 bi no PIB é pouco, mas para quem perdeu 100% é tudo. É 100%. Então, essas estatísticas, né? É o que a gente... Eu não sei se já falei nesse programa, mas assim, um soldado morto é uma fatalidade, 1.000 soldados mortos é uma estatística, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de estatística, evento climático e tal. Mas a gente tem que olhar para a fatalidade. É por isso que eu falo, né? É GRC, é a governança como um todo. Por que o G vem antes do R e do C? Porque ele tem que englobar tudo. É você olhar para o risco, porque é bem o que você falou. Um soldado morto é uma fatalidade. Então eu preciso olhar para este soldado morto, não para a estatística. Sim. Eu não posso olhar para a estatística, eu tenho que olhar para o que aconteceu. A gente fala de controle de risco e governança também para pessoas físicas, né? O que você trouxe no começo. Eu vi muito nos últimos anos, muito guru do mercado financeiro falando, investe em bolsa, investe em criptomoeda e não sei o que e tal. Primeira coisa, né?
A pessoa que está ali investindo em criptomoeda, ou nenhum, olha, não estou falando mal, hein? Estou falando só do controle de risco pessoal. Mas a pessoa, e a maioria dos brasileiros não tem poupança acumulada. Então a pessoa vai pegar o pouco que tem e vai colocar aquilo. Mas assim, pô, Bitcoin, tá caro, tá barato? Sei lá, começou com 100, foi para 60 mil e caiu para 30 mil dólares. Quem comprou a 60 mil não tá feliz. E naquela época estavam falando que ia para 100. Ah, agora ficou barato, mas pode voltar para 15. Mesma coisa a bolsa. Bolsa tá cara, a bolsa tá barata. Eu vi muita gente convencendo pessoas na internet a investirem em bolsa. Quando a bolsa, logo depois do Covid, no meio, caiu, a pessoa mais vulnerável, ela vai tirar o dinheiro daquilo, porque ela vai ficar com medo, e ela precisa pagar a conta. O que aconteceu? Foi mais uma oportunidade de transferência de renda para quem tem muito dinheiro guardado e entrou na baixa, e quem tinha a pouca poupança guardada, entrou na alta, caiu, desesperou e sacou. Então, acho que tem que ter muita governança pessoal e controle de risco pessoal. As pessoas têm que entender, talvez não seja o público da BMC, ou sim, mas as pessoas têm que entender o momento de fazer certos tipos de investimento ou não. O exemplo típico do cara que se aposentou. Antes, o sonho do aposentado era montar uma franquia. Vou me aposentar, vou montar uma franquia, vou viver de renda. Aí os caras começaram a perceber que, puta merda, né? Não é tão bom assim. Sim, né? Eu posso me dar mal. Sim. No manual de franquia não garante nada. Né? Não garante nada. É só uma when and if, né? Se der certo e ninguém se garante. Agora, corrija-me se estiver errado. A bola da vez é startup. O aposentado ou o cara que saiu da empresa ou o jovem que estava com quero montar minha startup. E aí começa. Sem planejamento, sem governança, sem plano de contingência, sem controle de risco. Ah, o meu vai dar certo. Eu assessorei tanto startup, cara, e assim, eu falo para os caras, cara, você está montando um negócio super legal. Entenda que tem mais 8 equipes exatamente iguais à sua, com as mesmas competências, montando a mesma coisa nesse exato momento. O que é que você vai fazer para ser diferente, né? E aí você começa a derivar essas perguntas aí, né, difíceis, e aí às vezes os caras espanam. Não porque você tem que trazer para a mesa as perguntas difíceis e tem que colocar na mesa esses desafios. Porque se a gente não, eu acho que isso, tenho certeza que esse é o trabalho, esse é o grande trabalho da governança. Então, colocar controles internos na empresa, sabe? Olhar para os riscos. E olhar para os riscos não é, estou perdendo tempo, eu preciso olhar para o meu cliente, preciso olhar para o meu produto. Cara, olhar para a governança, olhar para riscos é olhar na lente certa. Será que eu estou olhando para o meu cliente pela lente certa? Será que eu estou olhando para o meu produto pela lente certa? Então, as empresas, elas precisam se reinventar todos os dias. Elas precisam se reinventar todos os dias, né? Eu costumo dizer muito que por que a Apple continua sendo a Apple mesmo depois, né? Mesmo depois do Steve Jobs? Porque ela tinha uma baita governança lá, né? As patentes estavam lá, quem o sucedeu é um cara de operação, né? O Tim Cook era um COO, era um cara de operação. Cara operacional. A Apple é muito voltada para o produto, porque o cliente ela já tem. Então ela olha pela lente certa. A Amazon olha pela lente certa também, da Amazon. Sim. É o cliente, não é o produto. Tô me lixando pro produto, eu quero o cliente. Eu quero esse cara aqui, eu quero entender o que esse cara faz, o que esse cara não faz. Então, são olhares certos. E por isso que essas empresas se valoram muito, porque elas têm governança. Ô Navarro, e ao longo da sua carreira, né? O que você já vivenciou de certo e errado com relação à governança? O que deu certo, o que não funcionou? Então, eu vou contar vou me permitir aqui, vou contar 2 episódios, né? E os 2, eu vou contar da Embraer, Estevão, porque é muito engraçado, né? Uma vez eu estava, né? Quando eu fui CFO lá da Biara, né? Eu ia muito para encontros, né? Nos Estados Unidos. E aí uma vez entrou um cara em Nova York, né? Numa reunião. Ele era de um fundo. Esse fundo tinha uma posição relevante, né? Dentro da Biara. E um cara que eu já conhecia e tal. Aí ele sentou e falou assim: não, aqui agora é o seguinte. Eu quero falar do management. Eu não quero falar mais dos projetos, do VGV e tal. Isso aqui eu tenho uma equipe falando disso. A gente já está com quase 5% da Biara
né? Eu não quero falar disso, eu quero falar do management. Conta um pouquinho, né? Por que o seu CEO não vem muito para Nova York e tal? Como que ele é, né? O que ele já fez na vida, tal? E você? Aí eu comecei a falar, né? Comecei a falar da minha carreira, comecei lá na Price, né? Sou contador, comecei, depois fui para Kellogg's, virei CFO e fui para a Embraer. Por ser CPA, fui para a Embraer. E aí que eu despertei a atenção do cara. Até então ele estava no iPhone, estava no telefone, celular. Despertei a atenção do cara. Pô, Embraer? Você trabalhou na Embraer? Aí depois que ele veio falar para mim, ele falou assim, cara, de boa, posso te falar? Cara, muito bacana, mas, ser auditor externo da Price, você tem seus desafios, é muito bacana e tal, mas, cara, onde você realmente viu coisas que você teve que, né, superar e coisas que, com certeza, e aí você vai me dizer se não foi ou não, foi na Embraer, onde você teve que efetivamente construir, fazer, né, desbravar, colocar governança onde não tinha. Porque né? esse é um desafio Porque grande. esse era um desafio enorme, né? A curva de Enorme. resistência é A absurda. curva de resistência é absurda, né? Porque você vê várias coisas ao mesmo tempo e de uma complexidade distinta, né? Então eu vou te dar dois eventos, né? Um aconteceu final de 2005 para 2006, né? Eu era o controller internacional, né? Eu trabalhava com as operações internacionais, até por ser CPA, e um belo dia o comitê de auditoria me chama junto com o CFO e fala, olha, você vai ser agora o diretor de controles internos, nós vamos ter uma cadeira, porque como a Embraer era listada lá em Nova York, na Bolsa de Nova York, ela também era suscetível a SOX, ela ia ter que colocar Sarbanes-Oxley, né? E você vai ser o responsável pela Sarbanes-Oxley. Então, assim, nós te demos um bônus, tá? Parabéns, você virou diretor, tá? Tá aqui, você tá com 8 meses para colocar a Sarbanes-Oxley. Naquele momento, Estevão, a Embraer, ela estava em 32 países. Nossa. 32 países. Né? Obviamente a SOX você tem a materialidade e tal, né? Mas eu tive que ir pelo menos em 6, 7 países para implantar a Sarbanes-Oxley. Para você, né, meu executivo que está nos assistindo, a Sarbanes-Oxley, ela tem uma série de regras, né? Então eu vou te dar algumas que são muito, muito importantes. Você tem que mapear, por exemplo, você tem que mapear os controles internos. Mapear, colocar, fluxogramar aqueles que são mais importantes. O que aconteceu? Né? A Embraer, naquele momento, ela tinha uma joint venture na China, né? Onde ela tinha lá, se não me engano, 51%, 52%, nós fomos para lá e a gente precisou fluxogramar os controles internos. Eu deixei lá e falei, o Ben, que era o cara, né, o cara o controller lá, Ben, eu vou deixar aqui para você, né, você consegue aí até quarta-feira, tal, revisar para mim? Ele falou assim, não, eu preciso de 1 mês. Eu falei assim, como assim você precisa de 1 mês? Não, Navarro, aqui a gente não revisa. A gente revisa e a gente tem que passar para o governo. O governo tem que revisar, porque os outros 49% era de uma empresa estatal. Então, o Ben, ele tinha uma sombra. Todos os cargos mais altos tinham uma sombra que era do governo. E aí então tudo eu tinha que esperar. Então, assim, o cronograma que eu tinha para essa joint venture na China tinha que ser sempre 1 mês antes. Desafio, hein? Vou te dar outro exemplo, né? Agora, na China, eu acho que até hoje, eu acho que é assim, né? Toda empresa ela tem uma participação do governo de 50%. Né? E os caras, e não é aqui, né? Os caras ficam em cima mesmo. Ficam em cima. Aí eu vou te dar um outro exemplo, né? Sarbanes-Oxley, ela é muito focada no compliance, né? Então, compliance, né, as empresas precisam ter um canal de denúncia. Você sabia que na França, né, e a Embraer tem uma operação bastante importante em Le Bourget, na França,
Canal de denúncias não existe na França. Mas não existe por cultura? Não existe porque a França é sindicalizada. O sindicato manda na França, né? E aí a gente teve que ter reuniões com o sindicato para colocar um canal de denúncia, porque o presidente do sindicato, eu sentei na frente do presidente do sindicato, né, um francesão de barba, e ele falava assim para mim: por que você precisa denunciar alguém? Por que eu preciso denunciar alguém aqui? Somos todos trabalhadores. Saiba o senhor que aqui na França somos todos trabalhadores. Sim. Por que a gente precisa... No final, conseguimos fazer um canal, né? Porque foi o que eu te falei. Na Embraer era o puxadinho, cara. Você tinha que desbravar, colocar a governança nua e crua de um jeito, né, que fosse flexível, porque no final do dia, o auditor... ele não tá nem aí para essas agruras que eu tô contando para você. Ele vai falar, cara, check-in box, ou tem, ou a Embraer tem, ou ela não tem. E o meu desafio era que assinar, né, chegar lá no final do ano e o CEO, o CFO poderem assinar junto com a auditoria externa. No final, o que a gente fez? Voltando lá para a França. Implementamos um canal de denúncia não anônimo. Ou seja, o cara pode ir lá, né? Eu vou lá, vou denunciar o Estevão. Você acha que vai ter alguma denúncia? Pois é. Mas o canal está implementado. Agora, esse processo da implementação do Sarbanes-Oxley deu certo na Embraer? Deu certo. Funcionou. Isso foi importante, obviamente, não só para cumprir com as regras impostas lá pela SEC, mas, putz, foi muito importante para levar para o negócio, né? Tanto que logo na sequência existiu um movimento da qual eu me orgulho muito de estar nesse momento, né? Que a Embraer até naquele momento ela era Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., ou seja, ela era uma fabricante de aviões. Naquele momento, com toda aquela governança que foi trazida à mesa, começou-se a ver que o grande asset, o grande ativo da Embraer não são os aviões. É a estrutura organizacional, é como as coisas... Não, é a inteligência aviônica, é a inteligência de fazer, né, de fazer a engenharia aerodinâmica, aeronáutica. Então, a Embraer, naquele momento, ela muda o estatuto social, tá? Ela deixa de ser Empresa Brasileira de Aeronáutica, ela vira Embraer S.A. Hoje, a Embraer S.A. tem outros negócios. Tem outros negócios. Ela não fabrica só aviões. Ela tem outros negócios. Outros negócios, obviamente, que tem a ver com engenharia aerodinâmica, engenharia, né, aviônica e tal, mas ela faz outros negócios. Quando a Boeing, por que a Boeing queria comprar a Embraer, né? A Boeing sabe fazer avião muito melhor que a Embraer. Não eram os aviões que ela queria. Não era o produto, né? Não era o produto. Para quem gosta, né, desses temas, porque isso é governança pura, eu indico A Fome do Poder. Fome do Poder é aquele filme que retrata a vida do Ray Kroc, né, que foi o grande homem lá do McDonald's, né, que num determinado momento falam para ele, porque cada franquia que ele, não sei para quem viu o filme, eu vou dar só um spoilerzinho, tá? Cada franquia que ele penhorava a casa dele, e a mulher dele já estava de saco cheio dele fazer isso. Até que um contador vira para ele e fala assim: Ray, o negócio do McDonald's não é a lanchonete, é o ponto. Hoje, pessoal, eu acho que o McDonald's só perde para a Igreja Católica em termos de ser uma empresa imobiliária. Hoje o McDonald's é a maior empresa imobiliária do mundo. Sim. Né? Então, porque o asset dele não está no produto. O produto é uma forma, né, daquilo girar, do asset dele criar valor. A governança traz isso. E a governança, então, você tem esse tripé, né? É risco,
Controles e compliance compliance, e a própria governança. Fala um pouco de controle, né? Quer dizer, você estabelecer essas regras e padrões e metodologias a serem seguidas por todos da organização, avaliando com certeza os riscos. E aí, quem controla isso? Como é que funciona? Então, quem controla... Por isso que é importante saber onde eu quero chegar. Porque quem vai controlar vai depender de onde que a empresa quer chegar, onde eu quero chegar, o que eu quero com isso, qual o risco que eu vou mitigar com isso. Né? Que risco que eu vou mitigar com isso? E estar preparada para isso. Uhum. Vou te dar um outro exemplo também da Embraer. Tá? Eu tinha na minha mesa, lá em São José dos Campos, um telefone, o pessoal falava que era o telefone vermelho. Era aquele telefone que a gente olhava e rezava para nunca tocar. Né? Vocês devem se lembrar, você também, Estevão, deve se lembrar, 29 de setembro de 2006. Era uma sexta-feira, eu me preparando para voltar para São Paulo, já tinha ligado para minha esposa, agendado aquele chopinho e tal, era umas 5:30 da tarde, toca esse telefone. Pouca gente se lembra, voo 1907. Um Boeing 737 se colide com Legacy. Ah, né? Foi no Amazonas isso daí? Foi. Na verdade, era um voo Manaus-São Paulo, quase 160 passageiros, mais tripulação. Pega o Legacy. Detalhe, para você que está nos assistindo. O Legacy era Free Pass. Eu vou explicar para vocês o que é um Free Pass. Quando você vende um produto, alguém tem que ir lá buscar o produto, alguém tem que receber esse produto, não tem? Uhum. Na aviação executiva, era muito comum que o cliente venha buscar este produto. Tá. Só que você vai concordar comigo, cara, que um piloto que vem buscar, vem sempre um piloto e um mecânico de base, porque o mecânico vai olhar para ver se inspeção, tal, da empresa, da empresa que comprou, do comprador, né? E o piloto, ele passa por, né? Ele passa por aqueles simuladores, né? Existem simuladores lá nos hangares da Embraer, ele fica lá 3 horas fazendo o simulador para entender como é que não é, tal. E aí ele pega o avião e vai embora. Você concorda comigo que, pô, você vendeu um avião para a Rússia, vai vir um piloto russo com um mecânico russo para pegar esse avião. Eles vão ficar menos de 48 horas no Brasil. Puta, esse cara vai precisar ter visto brasileiro, passar na alfândega, passar Ele vai precisar de tudo isso? Ele desiste do avião, né? Uhum. Concorda comigo? É uma barreira muito grande. Ele desiste do avião. Então, existe uma legislação internacional da OCDE dizendo do Free Pass. O Free Pass é basicamente isso. Né? O cara vem... Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os 2 pilotos norte-americanos estavam com esse Free Pass. Estavam sem autorização para estar no Brasil. Basicamente é isso. Mas eles estavam sem autorização, mas legalmente, né? Porque legalmente, porque eles tinham esse Free Pass. O problema é o seguinte, né? Caiu o negócio. Eles não vão mais ficar só 48 horas. Você concorda comigo? Eles não vão ficar só 48 horas, entendeu? Para ficar 48 horas, beleza, vem, pega o avião, tô vendo. Mas sobreviveu, ninguém sobreviveu, né? Da Gol ninguém sobreviveu, né? Do Legacy todos sobreviveram, todos. Ah, é? Né? Tinham diretores da Embraer também dentro desse Legacy, que estavam meio que aproveitando uma carona para ir para os Estados Unidos com eles e tal, mais um diretor da Excel Air, que era a empresa, né, de táxi aéreo que adquiriu esse Legacy, né? Caíram na Serra do Cachimbo, toca o meu telefone, cara, tá uns pilotos lá na Serra do Cachimbo, a primeira coisa que eu falo, puta, tá no Free Pass, né? Nós temos que fazer alguma coisa com esses pilotos, nós temos que fazer alguma coisa com... E aí, Estevão, que é importante, quando eu estava implementando a SOX, né, que a gente tem que olhar para a governança como um todo, falei, porra, o conselho, tudo, eu tô bonito no pedaço, tudo que eu peço de grana, eles estão me dando.
cara, Então aproveita e faz vou direito. fazer um programa de gestão de crises. Eu vou Fantástico. chamar uma empresa de gestão de crise para fazer um programa de gestão de crise. Sala de crise, né? Porque tocou o telefone, a voz do outro lado já falou, Lobo 1. O que é Lobo 1? Lobo 1 é crise pesada. Lobo 2, tem um cara ambiental aí na porta. Lobo 3 olha, um funcionário foi pego com fazendo algum tipo de assédio e tal. A hora que o cara falou Lobo 1, acabou, cara. E é legal que todo se você tem mundo um para plano uma de sala. crise, então, se você tem um plano de Lógico. crise, você já aciona uma série de ações Sim, que vão ser feitas ali, desde relações públicas até... Sim, 19 horas no escritório de São Paulo, em vez de eu estar no shopping, eu estava lá no escritório, né, que era na Juscelino, aqui em São Paulo, estava no escritório, 19 horas, já com press release, né? Já com press release para Globo, para todo mundo e tal, e o seu Maurício Botelho, que na época era o presidente, já fazendo um comunicado, disposto a dar entrevistas e tal. Nós fizemos um mapeamento, Estevão, 5, 6 meses depois, não saiu nem 120 citações da Embraer. Na Gol, eu precisei ligar, deu 2 semanas, eu precisei ligar pro CFO da Gol para falar para ele assim, cara, derruba seu site de RI. Porque os advogados dessas vítimas estão printando as telas, porque tá dizendo assim, na Gol a gente precisa maximizar o lucro. Putz. Aí você imagina, o cara fala, cara, o cara matou minha família e quer maximizar o lucro. Eu falei, cara, derruba esse site de RI ontem. Sim. Ontem. E hoje, cada vez. Isso você está falando de 2006. Imagina hoje, com a velocidade de comunicação da internet, como é que as coisas se propagam na velocidade absurda, assim, né? Então, assim, isso é governança na veia, cara. Isso é governança na veia. Se você já pensou nisso antes, por isso que eu falo, tem que pensar. As empresas precisam estar preparadas. Todo mundo pensa. Eu tô, de novo, generalizando, né? Sem querer generalizar, mas a maior parte das pessoas que eu encontro, executivos, empresários, eles só pensam na crise quando ela explode. Né? O plano de contenção de crise e prevenção, eu já escrevi em coluna sobre isso, já falei aqui sobre isso, é importantíssimo. E a gente só... É a mesma coisa, né? É aquele negócio, tô com uma dor na barriga, tô com uma dor no estômago, tô não sei o que, pô, não vou no médico, você vê uma doença super rara, super perigosa, você tem uns prazos de vida curtos. Quer dizer, primeiro sinal de alerta, já vai e resolve. Já vai atrás, já saiba o que fazer antes. Por exemplo, né, famílias, sucessão familiar. Tenho casa no meu nome, sou arrimo de família, não tenho um seguro. Poxa, eu posso morrer amanhã no trânsito. Quem que vai pagar o inventário da minha família? Ninguém. Porra, já tem em vida preparado um seguro inventário, custa R$30 por mês. Não se programam, não se vai. Empresas também, mesma coisa. Né? Então, era surpresa? Era surpresa? Se você tivesse preparado, não seria. Seria só mais uma coisa que você tem que enfrentar na vida. Porque quando é surpresa, aí que você se ferra. Porque daí você não sabe o que fazer. E as pessoas ficam atordoadas, cara. As pessoas não conseguem pensar. Quando tem crise que ela não está preparada, ela perde a capacidade de raciocinar. E aí alguém vai fazer por ela. E quando alguém faz por você, você está à mercê da decisão do outro. Isso. E o outro pode e o outro pode ter um conflito de interesse. Isso. E aí porque o toma. ser humano é conflituoso. Exato. Então é basicamente isso. Navarro, para finalizar aqui, virada de mesa, virando a mesa junto com governança. Como que essas duas coisas se conversam? Elas se conversam no seguinte, você vai virar a mesa, né? E se você colocar governança, você nunca vai, né? Ou você pode, quando virar a mesa, ou, né? Porque vou dizer assim, né? Ou você vai virar a mesa numa crise, porque você não olhou para a governança, então você precisa olhar para a governança para não precisar virar a mesa. Ou porque aquele negócio da empresa boa, mercado ruim, você vai ter que virar a mesa. Você vai ter que buscar outro mercado, você vai ter que buscar outro propósito, outro objetivo. Aí vem governança. Então, as duas coisas estão muito ligadas. Tudo é governança, inclusive para virar a mesa.
Perfeito. Pô, Navarro, muito bom papo. Obrigado pela sua presença. Obrigado você, Estevão. Eu agradeço você, todas e todos aí que nos assistiram aqui. E, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.